Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Billy, eu sou responsável pela área de relacionamento com associados aqui na Ambima. Essa é a nossa live semanal, onde a gente traz um pouco, atualiza vocês o que está acontecendo na associação na semana e também traz alguns executivos da Ambima, alguns representantes de mercado, para conversar conosco sobre temas relevantes para os nossos associados, para a associação. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a supervisão da área do segmento e da atividade de distribuição. Antes da gente começar e chamar os nossos convidados para a conversa de hoje, só dois recados importantes. Nós acabamos de divulgar a terceira edição da nossa pesquisa Raio-X do Investidor. Essa é uma pesquisa que nós fazemos anualmente sobre o comportamento dos investidores no Brasil com o Datafolha, então é uma pesquisa bem abrangente em nível nacional. Os resultados estavam prontos para serem divulgados em março. Como em todos os casos, nós fomos pegos de surpresa pela pandemia e pela quarentena, então nós tivemos que segurar a divulgação dos resultados da pesquisa. Elas estão disponíveis agora, nós vamos colocar um link aqui para vocês nos comentários. Todos os nossos associados têm acesso não só aos resultados das pesquisas, mas também a todos os metadados e todas as informações. Então, aqueles que quiserem podem acessar as planilhas com todas as respostas de todos os indivíduos que responderam, o que é, para quem está desenvolvendo o produto ou quer estudar um pouquinho o mercado, traz informações bem ricas sobre o comportamento dos investidores no Brasil. Vai ficar aqui nos comentários para vocês. Uma outra informação, nós divulgamos, junto com a CVM, um balanço dos termos de compromisso do convênio CVM-Ambima. O nosso convênio com a CVM, nesse caso, permite o aproveitamento da supervisão de fundos, ou seja, quando a Ambima já fez a supervisão, já fez o monitoramento, já realizou um termo de compromisso, as instituições podem aproveitar este resultado e apresentar a CVM. Nós divulgamos essa semana um primeiro balanço, o link vai estar aqui para aqueles que quiserem também consultar e verificar um pouquinho qual foi o resultado desses processos de supervisão, que envolvem suitability e atividades de precificação. O link vai estar aqui para todo mundo consultar. Era isso, eu vou chamar então os nossos convidados para conversarmos hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre supervisão da atividade de distribuição aqui na Ambima. Quem está comigo é o Guilherme Benaderet, que é superintendente da área de supervisão de mercados da Ambima, e a Priscila Sorrentino, que é a gerente de supervisão responsável pelas atividades de distribuição. Bom dia, boa tarde, Gui, boa tarde, Pri, bem-vindos. Boa tarde, Billy, boa tarde, Priscila, boa tarde, pessoal. Obrigado pela audiência. Acho que aqui é um caminho importante para a gente poder tirar as dúvidas, né, falar um pouquinho do nosso trabalho aqui nesse mundo de distribuição de produtos e tirar as dúvidas de vocês. Boa tarde, pessoal. Bom, acho que a gente podia começar, nós conversamos um pouquinho antes, né, de começar a live, para tentar explorar um pouco o escopo do código, né? Quais instituições precisam seguir as regras do nosso código de distribuição? Bom, Billy, se eu puder falar, Pri, basicamente aqui a gente está falando de um código, né, um código que foi lançado em janeiro de 2019, unindo as regras de varejo e private. Há especificamente um capítulo para o private, né, nesse novo código. E aqui a gente tem a participação de todas as instituições distribuidoras que são autorizadas pelo Banco Central e os gestores distribuidores, né? E é interessante que os gestores distribuidores, eles não aderem formalmente ao código de distribuição, né? Eles seguem a governança do código de RT, porém tem que seguir as regras do código de distribuição. Isso é bem interessante. E aqui, quando também, uma outra dúvida que é muito comum, é a participação dos agentes autônomos. Então, assim, eles não são supervisionados diretamente pela Ambima, mas a gente faz uma supervisão em cima das instituições em que eles atuam. Então, indiretamente, eu acabo tendo, né, uma supervisão nos agentes autônomos, via instituição aderente ao código, e lembrando que os gestores distribuidores, eles não podem, né, é vedado a eles a contratação de agente autônomo. Então, acho que aqui é interessante. Então, basicamente, são todos os distribuidores autorizados pelo Banco Central e os gestores de distribuidores. Tá legal. Gui, você mencionou um código de ART, só para explicar um pouquinho do que a gente está falando para quem está ouvindo a gente. Desculpa, Billy, é verdade, assim, para a gente na prática acaba saindo isso. Esse é o Código de Administração de Recursos de Terceiros, né, que envolve fundos de investimento, então gestores, administradores e as carteiras administradas. Então, de fato, os gestores e distribuidores, eles seguem aquele código, são aderentes àquele código e também devem seguir as regras quando eles distribuem do código de distribuição.
Tá legal. Se eu puder adicionar, eu acho que o importante aqui é mencionar que as regras elas são as mesmas, e a análise realizada pela área técnica para esse grupo também é uma análise única, com o mesmo patamar de exigências, com os mesmos monitoramentos, né? A única diferença é que para os gestores e distribuidores, se tiver alguma incorrência de descumprimento da regra, ele tem um grupo dentro da Ambima, que é o grupo aí de administração de recursos de terceiros, que olha, né, para a incidência aí de evidências de erros desse grupo, porque o que a gente entende é que praticamente para o gestor distribuidor, a atividade de distribuição ela está na esteira, né? Quase que uma atividade acessória no âmbito da gestão dos fundos próprios dele. Tá legal, obrigado, Pri. Bom, a gente falou um pouquinho, né, do escopo em relação às instituições, a gente podia passar um pouco para as regras. Mas mais do que explicar as regras em si, que estão no código, acho que talvez vocês pudessem mencionar um pouco quais são as rotinas de supervisão, né? O que exatamente a gente supervisiona que está no escopo do código rotineiramente, né? A rotina, como é que são os principais temas ou atividades que vocês fazem corriqueiramente no caso deste código? Legal aqui, Billy. Eu acho que antes de passar até a bola para a Pri, para entrar no detalhe, né, das rotinas, é sempre importante aqui destacar que nós na Ambima, como fazemos para todos os códigos, a gente faz uma supervisão baseada em risco, tá? Uma metodologia que a própria CVM usa, a maioria das entidades reguladoras internacionais também usam, né? Então a gente basicamente cria uma matriz de risco e avalia os potenciais danos de cada assunto que a gente venha a tratar. Então, assim, a gente olha e fala, olha, o que é importante em relação à indústria, né? E a gente cria essa matriz de forma que a gente consiga avaliar quais são as instituições que eventualmente podem trazer o maior dano no eventual problema e em relação aos temas que nós entendemos como prioritários naquele momento. E esse trabalho é um trabalho aprovado pela comissão de acompanhamento, que é formada por membros indicados por instituições associadas à Ambima, que dá todo o apoio e é quem também faz todo esse acompanhamento do trabalho que a área de supervisão faz. Então, nessa matriz de risco, a gente consegue fazer de forma rápida e ágil, né, fazer toda uma reflexão em cima dos riscos e das instituições, de forma que a gente possa atuar sobre elas. E aí a gente elencou para esse ano uma série de trabalhos rotineiros, que aí eu passo a bola para a Pri, que acho que é importante ela trazer um pouco mais de detalhe, porque, assim, isso a gente anualmente gera essa matriz de forma que a gente possa elencar os principais temas a serem supervisionados, especificamente para esse código. A Priscila pode entrar um pouquinho no detalhe, né, Pri? Posso comentar. Esse código, como o Guilherme comentou aí no comecinho, ele tem 1 ano e meio, praticamente, né? Mas ele já vem com um histórico de outros 2 códigos, que era o código de private e o código de varejo. Então, é importante comentar que quando a gente olha para as regras deste código, ele tem muito uma estrutura de como que as instituições devem ter na conduta, né, a conduta das instituições para recomendar produtos, para cadastrar clientes, o processo de suitability, suas metodologias, até o nível de como que eles aplicam essas regras na venda direta para o cliente, né? E, então, desde o começo de 2019, a gente tem algumas rotinas de monitoramento que busca verificar a aderência das instituições a essas regras. Então, alguns temas foram aí pincelados aí pela comissão de acompanhamento. Então, a gente tem, por exemplo, um monitoramento rotineiro mensal sobre o varejo aplicando em fundo 555, né? Então, a gente não faz uma distinção de quais instituições recomendaram este produto. A gente olha, na verdade, o varejo, né? Então, aquelas pessoas com entrada nesses produtos, de uma forma até mais ampla, né? Mais com um valor financeiro até grande. A gente tem uma preocupação em ter um monitoramento sobre isso para o cliente RPPS, então, os produtos que são distribuídos para esse tipo, né, de investidor. Nós temos 2 laudos que a gente recebe também anualmente, que são 2 laudos bastante importantes das instituições, que naquele exercício, né, então num exercício completo, a gente recebe no começo do ano 2 laudos, um relatório sobre todo o processo de suitability da instituição. É um laudo bastante importante, viu, Billy, porque é um laudo que traz como que a instituição aplicou o suitability naquele ano.
Então, ele tem números, né, em ordens de grandeza, de quantos clientes entraram num produto e não tinham um perfil recolhido, quantos clientes aplicaram, por exemplo, num produto não adequado, quantos clientes aplicaram num produto com um perfil desatualizado, né, sem recolher ali os termos de ciência sobre isso. Então, nos traz um subsídio bastante importante para, durante o próximo ano, a gente fazer questionamentos, entender a prática da instituição. Temos o relatório também de agente autônomo. Então, como o Guilherme comentou, a gente não atua diretamente no agente autônomo, mas a gente recebe um laudo de todas as nossas instituições, de quantas aplicações, né, quem foram os clientes que aplicaram via esse prestador de serviço. Então, se teve alguma aplicação ali feita de forma irregular, por exemplo, um agente autônomo não fazendo suitability do cliente, ou recomendando um produto que não poderia para aquele cliente, ou até mesmo não comprovando a ordem daquele cliente, que é um tema bastante importante, né, quando a gente fala desse prestador de serviço, a gente verifica sim. A única diferença é que, sendo para esse prestador de serviço, a gente questiona não o agente autônomo, a gente questiona a nossa instituição participante. E um último tema aqui que eu estou lembrando, que a gente faz aí rotineiramente, mensalmente, diariamente, na verdade, é a análise de publicidades. Né? Hoje a gente tem também um monitoramento de toda publicidade que é feita sobre produtos de investimento ou sobre a indústria de distribuição de uma instituição, a gente também verifica a adequação das regras. Tá legal. Pri, uma dúvida que eu fiquei aqui. Então, no caso dessas coisas que você mencionou, a análise de suitability, dos laudos de suitability, é uma análise anual. As demais são corriqueiras, elas acontecem constantemente, ou tem outras periodicidades também, as outras análises? A publicidade, o relatório de agente autônomo que você mencionou. É bacana essa pergunta, Billy, porque todo monitoramento que a gente cria junto com uma metodologia bastante parametrizada e junto com a nossa comissão de acompanhamento. Então, normalmente, a periodicidade também é algo avaliado por esse grupo e depende bastante da necessidade. No mundo em que o código, né, passou a vigorar no ano passado, no começo do ano passado, a gente olha a aplicação de fundo para RPPS, varejo, a gente olha mensalmente, sempre olhando para o mês anterior. Então, nada passa aí do mundo de supervisão, a gente olha todas as aplicações mês a mês. Para os laudos, tanto de agente autônomo quanto o laudo de suitability, é um laudo que as instituições nos entregam no final do mês de março de todo ano, referente ao ano anterior. Então, sim, um monitoramento anual, mas que nos dá subsídio para a gente olhar a prática da instituição praticamente durante o ano todo. Uhum. É importante, eu acho que vou aproveitar aqui o gancho e lembrar que esses 2 laudos tiveram o prazo prorrogado, né, ele era em 31 de março, e por conta dos nossas quarentenas, da pandemia instalada, a gente prorrogou o prazo para 31 de julho. Uhum. Então, quem ainda não tiver encaminhado, vale a pena a atenção aí para nos encaminhar. Tá legal. Obrigado, Pri. Pessoal que está nos acompanhando, se vocês tiverem comentários, perguntas para fazer para o Guilherme e para a Priscila, mandem aqui nos comentários do Workplace e a gente passa as perguntas para eles. Então, muito importante, a ideia também é que vocês tenham dúvidas e possam tirar aqui com o Guilherme e com a Priscila. Sobre a prorrogação de prazos, tem uma área no nosso portal só sobre atividades da associação na quarentena. Todos os prazos estão lá, daqui a pouquinho aparece aqui nos comentários para vocês também a área do portal que relaciona todos os prazos de autorregulação da supervisão que foram prorrogados. Gui, quer fazer algum comentário? Desculpa, antes da gente partir para o próximo tema. Não, acho que podemos seguir, Billy. Aqui, acho que como a Priscila falou, né, a gente sempre busca aqui na supervisão e na Ambima como um todo, entender, né, as necessidades do mercado, e essa questão aí da pandemia, de fato, a gente mudou algumas rotinas, né, a gente segurou alguns questionamentos, né, que a gente deixou de fazer, mas a gente segurou, a gente entendeu aí um período de adaptação para as instituições, concedeu esse prazo, né, alinhado com o mercado, então teve um bom relacionamento, uma boa troca aí com a área de representação, né, para a gente entender também algumas demandas.
e acho que foi muito importante isso, né? Então é um código novo, né, que a gente vai falar um pouquinho mais, mas com vários resultados positivos, e que a gente está sempre nesse período aí de aprendizado, de melhorias, né, de trabalho em conjunto com a comissão e com o conselho, né, a gente não falou ainda de conselho, mas também faz um papel muito importante, né, que é quem eventualmente julga eventuais problemas, mas a parceria com a comissão de acompanhamento tem sido muito válida, eu acho que a gente até poderia explorar um pouquinho isso, né, porque hoje a gente tem uma série de trabalhos, né, na nossa matriz de risco que vem desse grupo, né, então é um grupo aí que contribui bastante para a gente. Legal. Falando ainda das atividades de supervisão, a gente falou das rotinas, né? Daquela da supervisão baseada em filtros e nos temas rotineiros que a gente tem. Eu queria que vocês contassem um pouquinho agora sobre as supervisões temáticas, né? Sobre aqueles temas que a supervisão seleciona para se focar num determinado período, né? Falando um pouquinho como é que a gente seleciona esses temas por um lado, e aí trazendo para a gente quais são os temas relevantes hoje, né? O que a supervisão, qual é o foco da supervisão no período atual. Eu acho que aqui, Billy, a primeira questão que faz sentido a gente destacar, assim, claro que a supervisão, ela parte do código, né? Então, assim, tudo que tem no código é aquilo que é o escopo de supervisão da Ambima. Então, considerando as prerrogativas do código, o escopo do código, nós fazemos uma análise juntamente com a comissão, né, de forma que a gente possa identificar quais, na opinião da comissão e da própria área de supervisão, quais seriam os temas prioritários para que a gente pudesse atuar. Um na parte rotineira, que a Priscila já tratou, e outro em questões temáticas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes começa a sair notícia de um determinado tema, de um determinado produto. Então, aquilo ali, ele gera uma supervisão temática, né? Ou então, no mínimo, uma análise, se valeria uma supervisão temática sobre aquele tema, sobre aquele produto, sobre aquela prática que eventualmente o mercado está fazendo, se está correta, se não está. Então, quer dizer, primeiro a gente olha para o código, a gente acompanha as notícias, a gente acompanha os pedidos ou as conversas com a comissão e mesmo com o conselho, e a partir dali a gente estabelece alguns temas. E o que é muito comum acontecer, não só nesse código, mas também em outros, uma vez que você estabelece um tema para um ano, pode ser que no ano seguinte ele vire até rotineiro, né? Porque assim, quando você verifica que aquele tema é tão importante que para o ano seguinte ele continua, então a gente transforma aquilo num processo rotineiro, ou no limite você descontinua, você fala, olha, não, esse tema era uma coisa muito pontual, que já foi tratado, seja na regulação, na autorregulação, não identificamos problemas, e aí a gente pode eventualmente descontinuar aquela supervisão daquele tema e elencar um novo tema. Então, todo ano, no início do ano, nós estabelecemos junto com a comissão quais são as prioridades de supervisão, e a partir dali a gente estabelece os temas rotineiros, né, que já são temas que a gente já vinha tratando, e temas novos que a gente acaba tratando como uma supervisão temática, e a gente acessa todas as instituições, ou as que mais utilizam aquele produto, ou aquela prática, e a gente faz essa supervisão. E a gente teve uma série de temas que a gente elencou para esse ano, que aí eu passo a bola de novo para a Priscila, porque eu acho que é importante a gente também trazer um pouco para vocês qual que é a visão da Ambima em relação aos temas importantes para a nossa supervisão nesse ano de 2020. Muitos também já têm uma pegada que veio lá de 2019, mas também são temas que a gente está focando bastante agora em 2020. Nada é tão estático no mundo da supervisão, tá? A gente tenta se adaptar aí às práticas dos nossos associados, até vou trazer aqui até um exemplo. No meio dessa pandemia que nós estamos passando, na verdade, até mesmo um trabalho de rotina, que era, por exemplo, os fundos para varejo, né, os fundos 55 para varejo, a comissão recomendou que, durante este período, a gente desse mais atenção, por exemplo, àqueles fundos que pudessem estar sendo mais demandados nesse período, por exemplo, os fundos de ação. Então, até mesmo no meio ali de um trabalho de rotina, por algum cenário diferente, a gente consegue adaptar as nossas metodologias, até mesmo de rotina, a um cenário estrutural diferente, né? Então, mas a gente tenta aí, como o Guilherme comentou no começo de um ano, com a comissão estabelecer quais são, né, os assuntos, os temáticos ali mais importantes durante o ano, e no mundo de distribuição, alguns temas ganharam bastante foco aqui neste ano. Eu acho que são temas conhecidos de todos, na verdade, até mesmo pelo código novo, mas a grande preocupação foi a classificação de produtos e de clientes das instituições. Quais são as metodologias das instituições? Obviamente, porque algumas regras já não são novas, né? Elas são regras que já são herdadas dos códigos de varejo e do código de private, mas algumas sofreram algumas modificações, elas melhoraram aqui, ficaram mais detalhadas, com algum nível de exigência
é maior. Então, se eu pudesse falar de um foco aqui da área de supervisão temática neste ano, com certeza é o trabalho de classificação de produtos de cliente, onde a gente tem olhado todas as metodologias das instituições e verificado, né, como elas aplicam os questionários de suitability para os clientes, como elas alocam ali o perfil do cliente em cada uma das caixinhas, né? Então, se o cliente é conservador, se o cliente é moderado, se ele é um agressivo. E também a gente olha como que eles têm classificado os produtos que eles têm disponíveis. E as regras do código estabelecem alguns critérios bem assim objetivos que precisam ser observados, né? Então, a liquidez daquele produto, risco de mercado, variáveis que impactam o risco daquele produto, né? E aí o importante é calibrar para quais clientes que eles capturaram ali o suitability, tais produtos são ou não são adequados. Então, esse é um monitoramento temático que a gente tem feito agora durante este ano, tem dado bons resultados, e é comum um monitoramento temático que dê resultado virar uma rotina no próximo ano. Então, é comum a gente também fazer isso, e também, às vezes, o trabalho de rotina vai sendo feito ano a ano, a gente entende que as instituições se adaptaram e a gente pode descontinuar um monitoramento. Outro monitoramento temático que a gente tem feito, tem sido uma preocupação, é crédito privado, né? Então, tanto no mercado secundário, quanto ofertado inicialmente via oferta pública, né? Fundos estruturados também, estamos com um temático olhando as ofertas públicas de fundos estruturados. E um último tema nos temáticos é a regra do código sobre distribuição via conta e ordem. A intenção desse último monitoramento é a gente verificar como que as regras do código são respeitadas aí, tanto pelo distribuidor até pelo administrador, nessa passagem de responsabilidade, né? O distribuidor agindo por conta e ordem, se ele tem observado as regras, conciliação entre as posições entre os dois players aí, né? Administrador e distribuidor. Então, é algo, essa até é uma nova regra que a gente vai observar este ano na temática. Obrigado, Pri. Se vocês concordarem agora, a gente podia tentar colocar um pouquinho a lente em partes da supervisão, até para a gente exemplificar um pouco mais em detalhes o trabalho, né? Eu imagino uma das rotinas que você mencionou lá atrás, Pri, é a análise de publicidade, né? Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho o que exatamente é a análise de publicidade, o que a gente faz, como é feita essa supervisão no caso deste tema específico. Eu vou começar aqui a falar o que a gente faz hoje, e depois até peço para o Guilherme comentar o que a gente pretende fazer no futuro, tá? Hoje, já como rotina, toda a publicidade que é veiculada, a gente captura, então praticamente hoje essa captura ela é feita em jornais, revistas, em algumas redes sociais sim, mas não com uma ferramenta, então assim, a parte da rede social é através até da nossa usabilidade, né, quando a gente identifica alguma coisa, mas de rotina mesmo a gente olha todos os jornais e todas as revistas, sites, né, jornais eletrônicos. Surgindo uma publicidade de rotina, a gente verificar o atendimento do código para essa publicidade. E o que é isso, praticamente? O código, ele traz uma série de regras muito voltadas, por exemplo, a disclaimers que você precisa colocar nessa peça publicitária, né, avisos que você precisa obrigatoriamente indicar ali para o cliente. A gente olha a linguagem dessa publicidade, se ela não induz o investidor a um erro, né, às vezes até superlativos, né, também com posições muito afirmativas, é o melhor produto comparado com outros. A gente pede, então, por exemplo, de onde a instituição tirou aquela fonte, né, de informação de ser o melhor produto, por exemplo. O que a gente verifica também bastante e a gente vê que tem um grande item de cartas de orientação da nossa parte, é a adequação da informação que é dada na publicidade com o material técnico do produto, né? Eles precisam ser
totalmente equânimes ali, não pode ter distinção, porque no final o produto ele é único. Então, praticamente, é muito sobre a aderência dessa publicidade às regras que elas existem hoje, e são regras bastante objetivas. Um ponto aqui que eu acho que vale a pena comentar é que quando a gente fala lá das regras de fundos, né, da publicidade de fundos, são regrinhas mais específicas que também estão lá no Código de Administração de Recursos de Terceiros. Então, eu acho que é importante aqui ressaltar que quando a gente fala de fundos, né, como que você compara fundos, como que você quer fazer uma comparação de rentabilidade, quer falar sobre rentabilidade do fundo, como que você pode fazer, são regras específicas que estão hoje lá nos nossos códigos e que vale a pena dar uma olhadinha antes de fazer esse tipo de publicidade. Uhum. Bom, Pri, se eu puder complementar, Beli, desculpa. Eu acho que aqui é importante também a gente olhar um pouquinho para frente, né? Acho que a gente tem uma situação que a gente está buscando uma evolução para a gente conseguir olhar com mais detalhe as redes sociais, os influenciadores digitais, né? Porque isso tem ganhado um espaço muito grande em relação ao público, né, quando o assunto é investimento. Então você vê aí uma série de personalidades, influencers que estão fazendo propaganda, ou estão falando sobre um produto, sobre uma marca. Então aqui a gente tem um desafio muito grande, que é a rapidez de que isso ocorre, né? Então assim, muitas vezes é uma publicidade que passa somente um dia, ou um período muito curto, que às vezes eventualmente a gente não consegue monitorar. Então a gente tem buscado ferramentas que possam nos auxiliar a gente criar uma metodologia para a gente conseguir acompanhar, buscar a maior quantidade possível de propagandas, publicidades, ou mesmo desse tipo de situação, para que a gente possa avaliar, para verificar. A gente vai ter que entender, é uma publicidade, não é uma publicidade? Há um conflito de interesse, né? Então, esse influencer, ou essa personalidade que está falando, ele recebeu para falar desse produto, não recebeu, ele eventualmente usou um disclaimer, não usou o disclaimer. Então, quer dizer, tem uma série de questões ali que a gente tenta monitorar. Então, hoje é uma coisa um pouco meio, não tem uma metodologia, então você acaba tendo uma questão meio, não é muito assertiva. Você vai lá, você identifica um problema, ou eventualmente você está vendo uma televisão, ou está no Facebook, você acaba identificando alguma questão e a gente traz para dentro da supervisão essa análise. Mas a nossa ideia aqui é ter um processo, né, utilizando as ferramentas possíveis, para que a gente possa acompanhar isso, porque está ganhando muito espaço, muito volume. Então, esse aí é um grande desafio que a gente tem. Já tem alguns anos que a gente tem discutido isso, tem contado com a parceria da sua equipe, Billy, o pessoal de marketing, de comunicação, que tem ajudado a buscar ferramentas, a gente conseguir monitorar isso, porque lembrando que o código, ele tem muito esse viés principiológico, né, e as regras, elas são as mesmas independentes do canal. Então, assim, se você tem ali uma questão de que, olha, para o jornal eu estou conseguindo identificar, estou exigindo isso, aquilo, se eu estou também falando numa rede social, você também deveria seguir as mesmas questões que são previstas para outro tipo de material, né? Então tem que entender muito isso, né? O que é publicidade, o que é o conflito. Então a gente aqui está se debruçando, tem discussões na Ambima, né, dentro da área de representação, na própria comissão, no conselho, né, tem questão de e-mail marketing. Então tem uma série de assuntos aí que a gente tem discutido, inclusive com o regulador. É importante destacar, né, a responsabilidade que nós temos nesse trabalho de verificação de supervisão, porque na parte específica de fundos, ele está dentro de um convênio com a CVM. Né? Então, o nosso trabalho, as nossas eventuais penalizações ou monitoramentos são reportados e aproveitados pelo regulador. Então, aqui é muito importante essa discussão para que também não tenhamos uma distinção de tratamento, né? A Ambima tratar de uma forma e a CVM poder tratar de outra. Então, a ideia aqui é ter um entendimento comum para o mercado junto com o regulador. Eu vou aproveitar o gancho aí do Guilherme e vou comentar algum tema que eu acho que é de interesse de todos que estão aqui, de repente, nos ouvindo. É que quando a gente fala de publicidade, a gente não pode confundir essa publicidade com recomendação de investimento, por exemplo, via e-mail aos clientes, que é um tema bastante debatido nas mesas, tanto de supervisão quanto de representação, tá? Publicidade é aquilo que as instituições fazem sem saber quais pessoas terão acesso. Eu estou falando de algo indiscriminado. Eu coloco no jornal, eu coloco no meu site, eu publico no meu Instagram. Isso é o que é considerado publicidade. Né? Um tema que é bastante aí discutido é quando a instituição
encaminha um e-mail, então ela conhece o contato daquele e-mail, sabe? Teve um cadastro por trás, sabe quem é o cliente, e ela recomenda um produto de investimento, tá? Tanto na interpretação da nossa regra da autorregulação, quanto do normativo da CVM, isso é vedado se ele não conhece o perfil do cliente, ou não é um perfil adequado. Então, se ele está mandando, por exemplo, uma recomendação de produto, de um produto agressivo, ele não pode encaminhar este e-mail, por exemplo, para um cliente que tenha um perfil conservador ou sequer seja o seu cliente, né? Isso acontece muitas vezes. Às vezes o cliente faz um cadastro numa plataforma, né? Ou numa instituição, num banco, enfim, faz um cadastro, não preenche o suitability, não preenche o seu questionário, mas ele passa, obviamente, a ser comercialmente um alvo daquela instituição, e eu até entendo isso. Né, mas tem que tomar esses cuidados de quais produtos você manda, e o importante, às vezes, é buscar esse contato e, de repente, buscar o suitability, aí, o preenchimento do questionário, antes de encaminhar um e-mail com esse teor, né, de recomendação. Legal, obrigado, Pri. Um outro tema que vocês mencionaram, primeiro o Gui explicou para a gente que a gente tem uma supervisão baseada em risco, né, de forma geral, assim. E o tema que você destacou bastante, Pri, foi a temática de classificação de clientes e de produtos, né? Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho para esse caso específico também, né? Como é que funciona, então, essa supervisão baseada em risco? O que uma instituição aderente do código pode esperar no caso do monitoramento da supervisão que a gente vai fazer está fazendo e vai fazer ainda deste tema? Eu vou comentar aqui, tá, Gui, assim, de forma mais técnica, o que a gente vem fazendo. Se você quiser colocar algum ponto, pode até me interromper, tá? Ela é um tema bastante importante para a gente, né? A gente começou a fazer este monitoramento aqui quase que no finalzinho deste ano. E como eu comentei que a gente não tem regra, né, uma receita de bolo para cada um dos monitoramentos, este monitoramento, por mais que seja uma supervisão baseada em risco, porque não tem como a gente olhar, né, todos os produtos de todos, a gente vai olhar todas as nossas instituições participantes. Né? Diferente, por exemplo, eu vou até fazer um comparativo do laudo de suitability, por exemplo. O laudo de suitability, a gente recebe todos os laudos e a gente só monitora, só faz o questionamento, pela metodologia hoje, daquelas instituições que os seus parâmetros, né, de adequação ali do perfil dos clientes estejam mais desenquadrados do que a média da indústria toda. Então, eu tenho um número mais seleto de instituições que eu questiono, embora o questionário sirva para outros monitoramentos, é uma informação bastante relevante para nós. Diferente do laudo suitability, para a classificação de produtos e clientes, é um tema tão importante aqui para a nossa indústria, para a nossa comissão, para o nosso conselho, que a gente decidiu fazer uma metodologia que todas as instituições serão revisitadas. Então, o que a gente tem olhado? A metodologia, como que ele classifica cada um dos produtos, se esses produtos têm uma distinção da classificação com a nossa tabela de recomendação, porque hoje na nossa regra a gente tem uma tabela praticamente com pisos, né, de cada um dos produtos, considerando o seu risco, que a instituição precisaria observar, né? E a gente olha também como que é a composição do questionário de suitability, ou seja, se tem perguntas ali que induzem, né, sempre a perfis mais agressivos, né, dos nossos investidores. Então, a gente, para cada uma das instituições, isso será verificado. Qual que é a ordem, né? Como que a gente estabeleceu essa ordem? A gente tem uma metodologia também parametrizada com a comissão, que a gente conseguiu fazer praticamente um ranking das instituições. Então, qual que é a ordem de análise da área de supervisão? Né? E, poxa, quem que aí está no topo desse ranking? São aquelas casas que possivelmente têm um impacto maior, porque tem um número de clientes bastante relevante e com um leque de produtos bastante aí amplo. Né? Então, a gente entende que o potencial de alcance de mais investidores com uma gama de produtos bastante ampla, potencializa ali um eventual risco à indústria. Então, por isso, eles ficariam ali nos primeiros, as primeiras colocações desse ranking. Mas hoje nós temos cerca de 140 instituições, todas elas serão verificadas.
Tá? Então, e é um monitoramento que tem trazido bastante resultado, é um resultado que acho que a autorregulação busca, que é de uma, quase que pegar a nossa regra com parâmetros de risco que a gente, que a indústria sentou numa mesa e criou a regra, né, e trazer toda a indústria para o mesmo patamar. Né? Então, acho que essa preocupação tem sido alcançada com esse monitoramento, porque a gente tem conseguido conversar de uma forma mais próxima com as instituições e adequar ali metodologias ou práticas que não estavam adequadas. Pri, se eu puder até complementar, acho que você trouxe muito bem os pontos, e aí, Billy, indo em linha com a sua apresentação inicial, né, nós fizemos aí uma divulgação CVM-Anbima em relação a termos de compromisso, e muitos deles, ou eles, nesse caso, na verdade, eles fazem parte do convênio com a CVM, né, um deles especificamente lá para precificação, mas na parte de distribuição, acho que o principal tema, né, que a gente identificou ali de problemas que foram tratados, como a Priscila falou, né, as instituições revisaram práticas, revisaram políticas, é o tema de suitability. Né, então houve um aproveitamento aí por parte do regulador do trabalho de supervisão da Anbima com esse tema de suitability. Né? Então, se a gente for entrar na verificação dos termos que foram celebrados, seja no âmbito do convênio ou fora convênio, esse tema suitability é o principal tema que nós identificamos. Então, esse trabalho que a gente tem feito de supervisão leva a crer que tem sido muito positivo, porque não é uma questão punitiva, e sim uma questão de revisão. Então, a gente está falando que ali as instituições celebraram um termo com cessação da prática, melhoria da prática, revisão de política. Então, isso tudo é em prol do mercado. Legal. Guilherme, você mencionou algo agora, né, que olhando um pouquinho para os resultados, né, olha, a gente tem visto, suitability é um desses temas, né, que a gente vê, detector, teve atuação. Olhando um pouco para esse 1 ano e meio de código, 1 ano e meio, né, Pri, que você 1 ano e meio. Olhando um pouco, né, para esse 1 ano e meio de experiência de vocês, se vocês olham os resultados, quais são os temas além de suitability que vocês destacariam que, olha, você viu erros, mandamos mais cartas de orientação, ou a gente atuou mais, porque se mostraram temas em que as instituições acabaram errando mais ou acabaram sendo mais acionadas? Eu posso comentar aqui sobre os principais erros aí das instituições, ou principais evidências que a gente localizou nesses trabalhos de supervisão. Certamente suitability, né, mas como o tema de suitability é muito amplo, eu vou tentar aqui detalhar um pouquinho, talvez, quais são as principais práticas dentro deste contexto que acabam induzindo aí ou uma carta de orientação, ou a celebração de um termo de compromisso, ou até mesmo a pais e processos aqui dentro da área de supervisão. A gente vê muito, uma grande preocupação do ano, acho que das mesas aí de autorregulação, foi o que eu comentei, né, uma indução do questionário de suitability para os clientes, sempre a perfis ali a partir do moderado, né, então sempre a partir acima do conservador, e uma junção de classificação de produto com um olhar mais, com menor risco para aquele produto, né, trazendo os produtos sempre para uma classificação ali mais moderada, sem risco, sem problemas de liquidez. Quando a gente junta essas duas características, cria uma preocupação grande, né, para as nossas mesas, porque na prática, o que acaba acontecendo é que você tem uma gama de produtos bastante arriscados, mas sendo oferecidos ali a partir do moderado, por exemplo, e com clientes classificados, mesmo que com respostas mais conservadoras, mesmo com perfil mais conservador, podendo aplicar nesses produtos porque foram classificados de forma errada a partir ali do moderado. Então, o que é importante aqui comentar? Que a gente olhou, por exemplo, as ponderações que eram realizadas nos ranges ali do questionário de suitability. Uma regra bastante importante, que ela é nova, ela foi ajustada no novo código, que a gente tem trazido aqui como uma preocupação para todas as casas e que tem sido bastante recorrente, é que hoje na regra do código, se o cliente declarou que ele não quer correr riscos, ele não tem propensão a riscos, ele precisa da liquidez, a instituição não pode recomendar para ele, não pode possibilitar a aplicação de produtos que tenham essa característica.
Então, se ele declarou isso no questionário, poxa, eu não quero correr risco, preciso do meu dinheiro para amanhã, obviamente que ele não pode colocar o dinheiro dele num produto que tenha muito risco e que ele não possa resgatar o dinheiro no dia seguinte. Então, a instituição precisa ter esse cuidado de só recomendar produtos para esse cliente com este perfil, a não ser que ele próprio procure a instituição, queira, né, na nossa indústria aí, de repente, com os clientes procurando mais rentabilidade, procure a instituição, queira aplicar em outro produto, mas aí o próprio cliente precisa assinar um termo de ciência de que ele está aplicando num produto que não está adequado àquele perfil inicialmente preenchido. Então, essas são regras que tem praticamente, a gente percebe em quase todos os monitoramentos que a gente realizou, né? A publicidade também, ela é bastante alvo de cartas de orientação. Então, mais para o perfil educativo, a regra não é nova, mas ela trouxe, né, alguns detalhamentos maiores. Então, a gente tem orientado bastante sobre a adequação dessas publicidades. Grande parte das nossas cartas são endereçadas por conta disso, né? Disclaimers, não induzir o investidor a erro, utilização de superlativos, né, nessa recomendação. O que a gente percebe bastante também, e aí a gente tem uma grande diferença entre questões bem pontuais. Então, assim, por exemplo, a questão de recolhimento do termo de declaração, né? Então, o cliente não tinha perfil, estava com o perfil desatualizado, ele tem que recolher um termo de ciência ali de que ele está aplicando sem esse termo estar, por exemplo, o suitability está atualizado ou sem o recolhimento das questões. É bastante comum a gente perceber que as instituições, às vezes, recolhem esse termo de ciência somente depois que a supervisão pediu, né? Então, isso não pode acontecer. Na verdade, esse termo tem que ser feito na hora da aplicação. Em algumas instituições, a gente percebeu que foi algum erro bastante pontual, e aí, por conta disso, a gente encaminhou uma carta de orientação para ajustar. Como já tiveram instituições que nós percebemos que era uma prática da instituição induzir o cliente a assinar esse termo de ciência depois, né? Então, nesse caso, a gente tem ali medidas mais um pouquinho mais graves, porque a gente percebe que o todo, né, a metodologia da instituição levava a esse recolhimento do termo de ciência. Então, praticamente, assim, tem vários itens. Eu acho que quando a gente fala do código, ele tem regras bastante amplas sobre o mundo de distribuição, mas as principais têm sido essas, né? Principalmente aí na aplicação do processo de suitability, da classificação de produtos e de clientes. Ok, aqui para complementar um pouquinho essa questão da PRIBIL, então, assim, resumindo também, além da questão dos temas, é que o processo de supervisão da Ambima, ela tem muito, a principal atuação dela é a questão educativa, né? Então, assim, a gente entende que pode ter casos graves, que aí sim a gente vai ter uma atitude um pouco mais drástica, né? Eventualmente instaurando um PAI, um processo, aí é muito em linha com o rito processual aqui da associação, passando por comissão e conselho. Então, tem todo esse caráter educativo. Um número muito interessante é que a gente está falando hoje de 140 participantes e metade deles, nesse 1 ano e meio, recebeu uma carta de orientação, como a Priscila comentou, né? Então, assim, você teve 50% das casas recebendo carta, que é muito importante, que isso daí também poderia poderia gerar simplesmente uma multa. A ideia é muito uma questão educativa, de entender a gravidade daquele problema, se é um problema pontual, que a instituição pode eventualmente corrigir, fazer um plano de ação. Então, assim, esse caráter educativo é muito importante, a gente usa isso, principalmente em códigos que são novos, né? São regras antigas, mas é um código novo. Além disso, a gente teve, como eu comentei, os termos de compromisso com a CVM, outros termos de compromisso celebrado, temos PAIs em andamento, temos processo. Então, quer dizer, comissão e conselho têm atuado bastante, né, dado os trabalhos que a gente tem identificado, e isso tudo sempre com o objetivo de que o mercado nessa parte de distribuição seja o mais fair possível, o mais correto, que coloque os disclaimers, que dê ciência para os investidores em relação aos riscos que ele vai estar correndo com aquele investimento, seguir as regras da regulação e da autorregulação. Então, acho que tudo isso é importante. E a gente, de forma a ajudar, a gente também faz algumas ações como essa, nessa conversa que a gente está tendo com você. A gente fez um vídeo
que a gente disponibilizou lá no SSM, que é o Sistema de Supervisão de Mercado, em relação ao preenchimento do laudo de suitability. Então, acho que seria importante a gente depois disponibilizar também no Workplace, tá, esse vídeo, que se tiverem dúvidas, como a Pri falou, tem um prazo aí para vocês ainda preencherem, caso ainda não tenham feito. Então, é importante ter esse acesso ao vídeo. A gente pretende fazer outros vídeos tratando dessa questão do suitability, especificamente para o cadastro de clientes e para o cadastro de produtos, né? Então, é muito importante isso. Então, a gente quer também falar um pouquinho sobre esse tema, porque é um tema, como a Priscila falou, o suitability é muito amplo, mas nessa questão do cadastro de produtos e do cadastro de clientes, a gente acha que é muito importante também dar uma tratativa de forma educacional, educativa, fazer um vídeo, falar um pouquinho mais com vocês. Estamos sempre abertos para dúvidas, né, tanto na parte de supervisão, a gente sabe das discussões que ocorrem lá também na representação. Obrigado, Gui. Eu acho que você respondeu a pergunta que a Flávia mandou aqui para a gente nos comentários, que era justamente isso, se existe algum material para ajudar no preenchimento do laudo que precisa ser entregue até o final desse mês, né? Então, você respondeu, sim, existe. A gente vai disponibilizar aqui no Workplace também. Desculpa, Pri. Eu vou comentar sobre ele, assim, vou reforçar aí a questão de que nós temos esse vídeo educativo lá no nosso SSM, podemos disponibilizar aqui também, eu acho que no Workplace ajuda bastante. É uma analista nossa, da nossa área de supervisão, que fez o vídeo aqui para os associados e para os nossos aderentes, explicando item a item de como o laudo de suitability precisa ser preenchido. Importante mencionar aqui para quem está nos ouvindo, a atenção, porque como a regra do código mudou, o laudo também mudou, se a gente olhar para o laudo do ano anterior, né, quando a gente tinha o código de private e o código de varejo. Então, por isso nós fizemos o vídeo. As informações são praticamente as mesmas, do mundo da prática de suitability de cada uma das instituições, mas a forma de prestar a informação, ela mudou um pouquinho. Então, é importante essa ressalva, e quem está nos assistindo olhar a tempo, né, porque quem deixar, de repente, para os últimos dias, para perto do dia 21, pode ser surpreendido ao achar que já conhece o modelo, que já sabe como preencher, e, na verdade, ele mudou e precisa ser encaminhado até o dia 31. Ok, obrigado, Pri. Nós vamos disponibilizar, então, o vídeo também, com todas as orientações que a gente já tiver sobre o laudo de suitability aqui no Workplace, para que todo mundo tenha acesso por aqui também, mas ele também está no sistema de supervisão de mercado. Priscila, enquanto você estava falando, me ocorreu uma dúvida. Você nos disse que todas as instituições vão passar pela supervisão temática de classificação de produtos e clientes. Se eu sou uma instituição aderente ao código, como é que eu sei se eu vou passar? As instituições já sabem de antemão toda essa classificação, todo esse ranking que vocês mencionaram, ou ela recebe um aviso antes? Com que prazo as instituições recebem esse aviso? Enfim, como é que uma instituição pode saber quando ela vai ser supervisionada em relação a este tema? Legal, Billy. É importante falar que a metodologia das instituições, elas já ficam disponíveis para a supervisão também lá no nosso SSM, porque todas as políticas, metodologias, enfim, todas as nossas instituições precisam mandar essas metodologias lá na nossa área de documentos e precisam mantê-las atualizadas. Então, é este material que a gente busca, pega quando a gente vai analisar. Todas elas, Billy, já tiveram um primeiro questionamento encaminhado, tá? Que foi para cada uma das instituições, nós pedimos a lista de produtos que elas têm disponíveis, né, no último ano, como que eles caracterizam, como eles classificam os seus clientes. A gente pediu também o percentual, né, de clientes das instituições em cada um dos perfis que eles têm. Então, eles já tiveram um primeiro questionamento. Com essas informações, foi através dessas informações que nós pudemos montar um grande banco de dados, praticamente, da indústria como um todo, de todos os produtos que são distribuídos, como toda a indústria praticamente classifica os seus clientes, e foi através dessas informações que nós conseguimos ranquear. Esse ranking que eu estou comentando, ele não é público, ele é somente para a área de supervisão, porque a intenção foi só a gente ordenar, né, a nossa rotina de análise, para passar por todos, criando
aí um parâmetro bastante justo de ordem de análise. Então, ela não é público, né? Mas as instituições já foram inicialmente questionadas, né? E possivelmente aí dentro das próximas semanas, no próximo mês, para quem está um pouquinho mais longe no nosso ranking, receberão algum comunicado de supervisão. Tá? Então, aguardem um pouquinho, chegará a vez de todos, né? Mas o trabalho tá todo vapor, então não demorará muito para todos receberem. Legal, obrigado, Pri. A gente está acabando o nosso tempo. Se a gente pudesse, vocês dois comentarem 2 pontos mais gerais, para a gente terminar por aqui. Se alguém ainda tiver pergunta, última oportunidade, a gente daqui a pouco vai estar encerrando. O primeiro é em relação à transparência do trabalho, né? Então, como é que, do que a gente dá transparência em relação a multas, penalidades, ou mesmo as orientações que a gente dá. E outro comentário em relação ao aspecto educacional que o Guilherme mencionou tanto, né? O que vocês estão fazendo do ponto de vista educativo para ajudar as instituições a entender as regras, entender o que precisa fazer, o que não precisa. Se vocês pudessem comentar esses 2 pontos para encerrar, eu acho que seria legal a gente encerrar falando um pouquinho desses 2 aspectos da supervisão. Billy, se eu puder iniciar, Pri, acho que é muito importante essa questão que você falou da transparência, né? Desde 2009, aproximadamente, a nossa diretoria ela aprovou que a Ambima divulgasse para qualquer um dos códigos um resumo das decisões em relação a processos, termos de compromisso. Então, desde 2009, está disponível no nosso site todas as decisões em relação a termos de compromisso, julgamentos, inclusive na questão do código de distribuição, a gente passou a divulgar, então acho que essa divulgação que a CVM fez em relação à questão do convênio, acho que corrobora muito isso, mas se vocês acessarem o nosso site, acho que depois é muito importante a gente divulgar o link, está no site da Ambima, todas as nossas decisões em relação a termos de compromisso, então de forma resumida, qual era a instituição, qual foi o eventual indício que foi identificado, qual foi a tratativa dada, seja através de termo de compromisso ou mesmo julgamento, qual foi essa decisão, né? Então está lá de forma resumida, e muitas delas acabam envolvendo questões financeiras, seja numa multa ou seja numa contribuição dentro de termo de compromisso. Todos esses valores, é muito importante destacar que eles são direcionados para a área educacional da Ambima. Então, isso tudo ele é revertido para o mercado em relação a questões de ações de educação em prol do mercado e dos profissionais. Então, a gente vê uma série de pesquisas que a Ambima faz, uma série de iniciativas nessa parte de educação que são custeadas com esse dinheiro. Então, é muito importante que não há um conflito em relação à atuação da supervisão, da comissão ou do conselho, de ter algum benefício financeiro numa eventual aplicação de multa ou termo de compromisso. Então, tudo isso é revertido para a área de educação. Então, esse já é um aspecto muito importante do nosso trabalho. Então, a transparência que a gente dá no nosso site, semestralmente a gente também faz um informativo com os principais itens que a gente identificou de problema, com a quantidade de cartas de orientação que foram aplicadas, e aí, tempestivamente, a gente divulga a questão dos termos e dos processos. E, em paralelo a isso, tem a questão de toda a parte financeira ser voltada para a parte de educação da associação. Só fazer aqui um adendo rapidinho. O Guilherme comentou sobre o nosso informativo semestral. É um bom documento para as nossas instituições darem uma olhadinha, para quem aí cuida do mundo de distribuição, porque lá a gente mostra o conteúdo, por exemplo, de quais cartas de orientação foram emitidas, qual foi o tema, o que tinha sido, o que a área técnica identificou como irregularidade e apontou para alguma instituição. Então, é um bom material para as pessoas olharem e verificarem para dentro de casa, né? Poxa, se aqui tem alguém que recebeu uma carta de orientação, deixa eu olhar aqui o meu procedimento, a minha metodologia, para verificar se do meu lado está ok. Eu acho que é um bom material de referência para, de repente, uma checagem dentro de casa. E até nessa linha, complementando a Pri, né, a gente tem como parceiros as áreas de compliance, né, a gente considera essa parceria, então é sempre importante a gente divulgando, dando essa transparência, que as áreas de compliance avaliem isso, eventualmente entrem em contato, tirem dúvidas, né. O próprio SSM, né, o nosso sistema, ele já ajuda muito numa questão de não perder ou de cumprir os prazos da autorregulação. Então está ali quais são as obrigações que as instituições precisam mandar para a Ambima, para cada um dos códigos. Então, quer dizer, a gente tem sempre buscado trazer ferramentas
que também ajudem o mercado, ajudem as áreas de compliance ao cumprimento das regras regulatórias e autorregulatórias. Então, assim, a gente também está sempre aberto para sugestões, a gente faz algumas enquetes através do SSM, questionando quais são temas que são importantes ou que o mercado gostaria que a gente fizesse algum vídeo. Então, tudo isso é importante, essa interação com o mercado, para que a gente não fique ali, né, totalmente isolado, fazendo o que a gente acha, só com uma aprovação da comissão. A comissão é importantíssima, ela é de mercado, mas também vocês como usuários, né, como vocês como participantes, vocês como instituições aderentes ao código, vocês têm total caminho, total abertura para nos procurar, sugerir melhorias, sugerir questões, olhando muito para essa questão da supervisão. Tem toda uma discussão ali dos fóruns de representação, mas olhando para o mundo de supervisão, a gente está totalmente aberto para buscar melhorias, ferramentas, formas de atuação em conjunto aí com vocês. Tá legal, muito obrigado, Priscila, obrigado, Guilherme. Só para lembrar, um novo canal de comunicação também que a gente abriu para os aderentes usarem é o Telegram. Aqueles que quiserem, vamos colocar o link aqui, é só se inscrever lá e a gente está agora mandando informação para todo mundo também, alertando sobre processos, prazos, tudo que a gente tem na Ambima, pelo Telegram. A gente põe daqui a pouquinho nos comentários o caminho para se inscrever no Telegram da Ambima. Guilherme e Priscila, muito obrigado, fiquem bem, se cuidem. Uma boa tarde, foi um prazer conversar com vocês hoje. Obrigado, Billy. Obrigado, Pri. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.